Mas eu queria chamar a atenção que, para pensar o PNE a partir do epicentro das políticas educacionais brasileiras, a gente precisa pensar o sentido que está imbuído naquilo que a gente chama, né, de um plano estratégico de governo ou um plano estratégico de nação, né, de educação para a nação. Então, eu penso o Plano Nacional de Educação como um plano estratégico para um projeto de nação que é muito mais amplo, né, do que a gente pensar apenas a execução de metas ou estratégias dentro de determinados temas. Então, eu quero tratar da educação infantil nessa tarde, pensando como um direito da criança de 0 a 6 anos, né, numa perspectiva de que a gente possa compreendê-la, né, como um processo muito mais amplo do que pensarmos suas metas e suas estratégias para o próximo Plano Nacional de Educação, por exemplo, né? Para fazer um pouco essa conversa, eu tracei um pouco algumas linhas de algumas tensões que eu acho que elas são importantes para pensarmos o tema, né? Eu destaquei 3 tensões e gostaria depois dessas tensões desdobrá-las um pouco, como é que isso reverbera não só na avaliação do plano que a gente tem, mas também na proposição de um novo plano a partir do ano que vem, né? A primeira tensão refere-se ao campo do direito. O primeiro pressuposto que nós precisamos nos atentar no campo do direito é pensarmos que as metas e estratégias da educação infantil, né, para as crianças de 0 a 6 anos não pode se restringir à questão de vagas, né? A questão apenas da oferta de vagas ou demanda por vagas. A gente precisa pensar a educação infantil num aspecto muito mais amplo, que é o aspecto do direito, né? E como é que eu posso pensar a educação infantil no aspecto mais amplo do campo do direito? Primeiro, eu preciso tirar aquela concepção de que a vaga da educação infantil ou a oferta de vagas para a educação infantil tem recortes arbitrários. E muitos municípios têm feito recortes arbitrários em relação à matrícula, à oferta de vagas na educação infantil. Um desses recortes arbitrários é destinar, por exemplo, as vagas para as mães trabalhadoras, né? Essa questão da vaga para a mãe trabalhadora, ou oferta de vagas, né, condicionar o município, a oferta de vagas para as mães trabalhadoras, é um recorte arbitrário do ponto de vista do direito, que é do direito da criança, né? Numa perspectiva de uma política pública para a educação infantil, não há esse recorte pela concessão do emprego. Nós estamos falando aí do emprego e aquelas mães que não têm emprego, e aquelas mães que estão, né, nas margens do processo de exclusão social e estão em casa justamente porque não conseguiram emprego. Então, pensar que eu preciso organizar a oferta e a demanda por um critério arbitrário, que é conceder a vaga para as mães trabalhadoras, é um recorte, né, de certa forma, contrário àquilo que a gente chama do princípio do direito da criança infantil. Nós queremos que todas as crianças tenham direito, né, à educação infantil de qualidade socialmente referenciada, e a questão da concessão de vagas ou não pode ser um recorte para pensarmos o direito social das crianças. O direito social à educação infantil não pode se converter a vagas, não pode se converter a concessão, né? Então, acho que é a primeira tensão que a gente precisa trazer. É legítimo a luta das mães trabalhadoras pelo direito à creche, mas é legítimo que todas as crianças tenham direito a essa educação de qualidade, né? Então, é pensar estratégias que não se coloquem do ponto de vista de concessões, mas da afirmação do direito. A segunda tensão que eu queria chamar o aspecto para esse debate diz respeito à forma integrada e integral da educação infantil para pensarmos as estratégias e metas do Plano Nacional de Educação. Se por um lado foi importante pensarmos a questão da identidade da educação infantil, separando a creche da pré-escola como etapas dentro da própria educação infantil e fortalecendo esses segmentos dentro da própria educação infantil, hoje, mais do que nunca, é preciso a gente reafirmar a luta por um Plano Nacional de Educação que considere a articulação entre creche e pré-escola. Nós não podemos permitir que metas e estratégias, né, sobreponham a pré-escola em relação à creche. As duas etapas são importantes,
as duas etapas elas são, né, articuladas entre si, as duas etapas devem ser pensadas do ponto de vista de uma unicidade. E essa unicidade significa o direito da criança de frequentar espaços de 0 a 3 e de 4 a 6 de forma integral e integrada. Estou dizendo isso porque é uma lógica, né, muito forte de priorização de 4 a 6, né, em detrimento de 0 a 3, realocando a questão da creche para o campo da assistência. Né? Esse debate de retorno da creche para o campo da assistência, ou da própria educação infantil para o campo da assistência, é um recorte arbitrário, é um tema que nos faz pensar novamente em posicionamentos de luta para que a gente possa defender, né, uma educação infantil integrada e articulada. Né? Nesse sentido, a gente tem que pensar projetos e propostas de educação infantil que contemplem centros de educação infantil de forma articuladas à creche e pré-escola. Então, é preciso que a gente tenha, né, a afirmação do direito da criança de conviver em espaços estruturados, pensados, com qualidades, com indicadores que contemplem, né, o direito de viver, aprender e de ser de 0 a 6 anos, em espaços de qualidade de educação infantil. A terceira tensão que eu chamo para o debate, né, e gostaria de trazer esses aspectos, diz respeito à emenda 59. Né? A emenda 59, ela faz a exigência, né, do cumprimento do atendimento de 4 a 6 anos na pré-escola. Esse recorte, né, da emenda 59 tem feito com que muitos prefeitos e muitas prefeituras tenham optado em levar as salas de pré-escola para as escolas. Esta é uma opção política que tem ampliado vagas, mas tem, de certa forma, complexificado o atendimento para as crianças nessa etapa da educação infantil. O que nós queremos dizer é que a emenda 59, o atendimento às crianças de 4 a 6 anos, não pode ser deslocado de uma política da educação infantil. Nós não estamos falando do retorno da pré-escola, né, ou do pré-escolar. Nós estamos falando do direito das crianças de 4 a 6 anos frequentarem a pré-escola, mas em espaços que sejam espaços articulados, espaços que tenham um projeto educativo que pense a criança como centro desse processo, e não a oferta ou atendimento de vagas para cumprimento de uma legislação ou de uma lei, né, que obriga os municípios ao atendimento de 4 a 6 anos. O que eu quero chamar a atenção é que o deslocamento das crianças de 4 e 6 anos dos centros de educação infantil para o contexto das escolas, para os espaços escolares, muitas vezes não construídos, não foram pensados, não foram planejados ou sequer têm propostas para o trabalho da educação infantil, faz pensar um projeto, né, de amontoados de crianças de 4 a 6 em escolas, em salas com carteiras, né? Carteiras, equipamentos e processos e tempos e espaços que não são destinados ou pensados para a educação infantil. Então eu queria pensar com vocês do ponto de vista de que o direito precisa ser amplo e o direito precisa ser compreendido numa perspectiva de política pública articulada em que a educação infantil, neste contexto, não se separa. Creche e pré-escola precisam ser pensadas nas metas e estratégias do próximo PNE numa perspectiva articulada, integral e integrada, né? Chama atenção para esse aspecto porque a gente precisa avançar no campo de projetos. Então, falar do Plano Nacional de Educação na Educação Infantil é falar de disputa de projetos. E 2 projetos estão em disputa no próximo Plano Nacional de Educação. Um projeto de uma política pública integral, integrada, articulada para as crianças, né, com qualidade socialmente referenciada e para todas as crianças, e um outro projeto que é o projeto de financiarização da educação infantil. Que projeto é esse? São os projetos das OSCs, das OCIPs, das ONGs, né, das ONGs, que ofertam vagas, né, com recurso público para governos e para municípios. O que eu quero chamar a atenção é que esse projeto de disputa por vagas ou pelo direito à educação deve ter, né, na nossa centralidade todo o empenho, toda a luta para fortalecermos
políticas públicas voltadas para a defesa de recursos públicos para a educação pública, né? Então, pensarmos em equipamentos públicos, concursos de professores, qualidade na oferta, com recursos públicos em espaços públicos, né? Projetos de conveniamento, projetos de concessão de direito de disputa de editais para entidades privadas, elas não podem ser prioridade, não podem tomar assento no debate da educação infantil como direito no próximo Plano Nacional de Educação, né? Mas eu queria também, no terceiro bloco dessa minha conversa com vocês, pensar o tema da educação infantil no seu sentido mais amplo, para além daquilo que é a estratégia das ofertas, né, da demanda, das metas, né, que a gente vai pensar o Plano Nacional de Educação. Queria pensar, por exemplo, uma educação infantil que alinhasse alguns temas ou alguns debates quando fôssemos pensar as metas e estratégias do próximo plano. A primeira perspectiva seria uma agenda de democratização do acesso, né? Eu penso que o próximo Plano Nacional de Educação precisa pensar em uma agenda democrática de acesso. E essa agenda democrática de acesso precisa pensar um planejamento estratégico entre municípios, né? Então, pensar regiões das cidades, pensar grandes centros, pensar fóruns de cidades que sentem juntas para fazerem planejamentos estratégicos, pensando na articulação do seu plano, né, com o plano dos outros municípios e aquilo que compreende uma grande estratégia para a grande região metropolitana, por exemplo, ou um centro de cidades, por exemplo. Então, eu estou pensando e estou discutindo com vocês a ideia de que o Plano Nacional de Educação, naquilo que concerne a educação infantil, não pode ser tratada apenas localizado no seu município. É preciso um plano estratégico articulado dos municípios que estudam oferta e demanda, né? É preciso, portanto, pensar nessa agenda mais democrática, um observatório da educação infantil para o monitoramento das matrículas, né? Nós temos pais que moram em um município, trabalham em outro, levam crianças para ficar em determinados espaços públicos do município onde ele trabalha, e não de onde ele reside. Então, é preciso pensar que esses arranjos estruturais dos municípios, na própria organização da oferta e da demanda, não pode deixar de considerar isso, né? A família trabalhadora, o local de residência das crianças, e qual é o planejamento estratégico feito pelos municípios que, de certa forma, atende essa família dessas crianças. É preciso, portanto, pensar num mecanismo de publicização de vagas, das listas de espera, né? Nós temos hoje municípios que não têm claro ou não são transparentes na opção, na declaração da lista de espera ou das vagas que existem nos municípios. Uma educação infantil como direito precisa ser transparente, e as famílias precisam ter o controle social destas vagas ou das listas de espera das vagas nos municípios. Isso é importante para a construção das metas e estratégias no próximo Plano Nacional de Educação, porque implica um planejamento a longo prazo, né? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é a educação infantil no combate à exclusão. Como eu posso pensar um Plano Nacional de Educação Infantil em que a própria educação infantil se constitua, ela também, como instrumento contra a exclusão social, né? Primeiro, eu preciso pensar na construção de políticas públicas voltado para o direito de todas as crianças, né? E aí pensar as crianças, todas as crianças, é pensar aquelas que estão às margens, é pensar aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, de exclusão social, que é fruto da desigualdade econômica. Então, eu preciso não só pensar nas crianças, mas em particular todas as crianças, né, das matas, das florestas, dos campos, ribeirinhas, ciganas, itinerantes, que frequentam ou não os espaços de educação infantil. Se não frequentam, não frequentam por quais condições? Essa é uma pergunta importante para a gente pensar a construção de políticas públicas voltadas para a questão do direito mais amplo, né? É preciso fortalecer políticas públicas intersetoriais, e aí eu acho que nessas políticas intersetoriais, as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, né,
para o campo da educação infantil, precisa considerar os programas de renda, sim, precisa considerar os programas de transferência de renda, precisa considerar os critérios, né, de inclusão social, mas também precisa considerar políticas permanentes, né, sólidas, que ultrapassem governos, né, propostas de projetos de governo. Estamos falando de políticas públicas de educação infantil para o combate da pobreza e a exclusão social, né? E estamos falando também de atendimento de critérios de qualidade. Não é possível pensar em metas e estratégias de educação infantil sem determinar quais são os critérios de qualidade para a organização dos tempos, espaços, materiais e também a formação dos profissionais que vão lidar com a educação infantil. Então, esses indicadores de qualidade nos ajudam a pensar as metas e estratégias no campo da educação infantil, né? Estamos falando também, e é preciso resgatar aqui, a expansão, mais uma expansão da educação infantil com qualidade socialmente referenciada. E a qualidade socialmente referenciada é uma opção política clara pelas redes públicas de ensino. É uma opção política e clara pela reestruturação ou pela estruturação de equipamentos com qualidade social. Nada de containers, nada de puxadinhos, nada de improvisos, nada de salas alugadas. É preciso ter uma política de educação infantil nesse país que contemple uma formação, né, de um amplo projeto que contemple a questão da estruturação de equipamentos públicos de qualidade nesse país. É preciso, portanto, uma ruptura com projetos de improvisação para a educação infantil nesse país. Quero falar também da questão dos recursos financeiros, né? Não é possível a gente pensar uma gestão ou um plano nacional de educação sem pensar em uma ação colaborada, articulada, né? Em que a gestão dos recursos financeiros se dê de forma transparente, clara e como prioridade social, né? Por fim, eu queria chamar a atenção para um plano nacional de educação, para um projeto nacional de educação, em que a educação infantil seja, né, concebida de forma articulada com outras políticas intersetoriais, né, numa perspectiva de pensarmos uma educação para a infância. A educação para a infância, ela contempla uma ideia de uma infância mais alargada, que não apenas de 0 a 6. Então, qual é a articulação estratégica no nosso Plano Nacional de Educação entre a educação infantil e um processo mais amplo das crianças que vivem suas infâncias, né, num contexto do ensino fundamental, no contextos urbanos, no contexto do campo, da periferia, das matas, das florestas, etc. Para pensar esse projeto mais amplo, de uma infância mais alargada, a gente precisa de contratação de professores com concurso público para a educação infantil, a gente precisa da afirmação, né, de agendas propositivas que contemplam a questão do direito das crianças. E pensar o direito das crianças é pensar também o direito das suas famílias, dos profissionais que trabalham com elas. Portanto, são esses aspectos que eu queria ajudar a pensar como tensões para organizarmos as ideias no próxima discussão do próximo Plano Nacional de Educação e para ajudá-los nessa Conferência Livre da Bahia. Muito obrigado.